Face também. Boa noite, gente. Estamos conectando aqui, já esperando o pessoal chegar. Já começamos. Ô, Neguinha, você não pega um copo d'água pra você, não? Já já vamos dar início. Nós estamos nessas últimas semanas estudando na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Já são 4 semanas, né? Estamos chegando à quinta semana aqui nesse estudo da carta do apóstolo Paulo a Filemon. E hoje a gente encerra por enquanto, né? Por esse momento, nada impede a gente voltar futuramente a falar na carta de Filemon, mas nesse instante a gente encerra, né, a nossa sequência de mensagens aqui em Filemon, depois de 5 semanas contando de hoje. E tem sido um momento muito proveitoso. E eu queria convidar vocês a abrirem então a Bíblia em Filemon. Como é a nossa última, né, última mensagem aqui nessa epístola, eu queria ler ela por inteiro. São 25 versículos para a gente relembrar essa história que a gente está estudando. E depois a gente parte para a última parte que a gente quer meditar nessa série de mensagens em Filemon. Vamos lá? Filemon, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o nosso Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém,
Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te entronizamos e declaramos que só tu és Senhor, que só tu és Deus, que não há outro além de ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as minhas transgressões, os meus erros e as minhas falhas. Lava-me com teu sangue, purifica-me, purifica a todos nós, Pai. Que essa seja uma noite de reflexão, uma noite de aprendizado na tua palavra, uma noite que venhamos crescer como cristãos, que venhamos crescer como discípulos do Senhor, Pai. Ensina-nos, Senhor, a caminhar os teus caminhos, a te seguir como o Senhor assim tem nos ensinado por meio da tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, porque sabemos que tu és poderoso para fazer tudo isso e muito mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos num período agora de Olimpíadas de Tóquio. E é muito interessante a gente observar quantas pessoas são envolvidas em uma simples prova de qualquer modalidade que você estiver assistindo. Quando você para ver uma partida, por exemplo, de vôlei, né, de quadra, um olhar desatento de qualquer pessoa que esteja assistindo essa partida de vôlei, né? Hoje, inclusive, dia 4 de agosto, né? O Brasil venceu as atletas da Rússia de forma brilhante, né? Depois de uma virada. E quando você para ver uma partida como esta, por exemplo, um olhar desatento pode parecer que o jogo se resume às atletas em quadra, né? 6 de um lado, 6 do outro. Mas não. Não se resume só a isso. Nós temos ali ao lado, bem pertinho delas, uma comissão técnica
das duas equipes, dos dois países, treinadores, auxiliares, médicos e até mesmo as jogadoras reservas, né, que vão entrando e saindo conforme o jogo vai fluindo. E na própria quadra, ali no próprio próximo a ela, se você parar, você já vai perceber que também tem ali próximo à rede os árbitros, né, a arbitragem, os auxiliares dos árbitros, né, que ficam nas pontas lá para ver se a bola foi dentro, se foi fora, levantam a bandeirinha, todo aquele trabalho que eles realizam importante de auxílio. Além disso, tem toda a equipe operacional da partida que, né, que busca distribuir as bolas. Sempre tem alguém para dar uma bola rapidinho ali. Você já tem um japonês ali, né, uma japonesa para entregar aquela bola. Eles até dão uma higienizada na bola, já liberam a bola rapidinho. Toda a parte técnica, né, que faz parte dos pontos, faz aquelas marcações, contagens, anotações dos jogos, quem marcou ponto, quem não marcou. Enfim, vamos fazer toda aquela contagem que precisa ser feita, a estatística do jogo depois que fica registrado, pega a assinatura de um, a assinatura da outra, enfim, a parte até burocrática do evento, né, do jogo. Além disso, se a gente sair do jogo em si, de quem está no jogo em si, atuando no jogo em si, para que a gente possa ver isso, assistir isso, nós temos toda uma equipe de transmissão, com narrador, comentarista, jornalista na quadra, cinegrafista, quantos cinegrafistas ali, né, captando as melhores imagens, equipe de telecomunicação, de engenharia de telecomunicação, fazendo toda a geração da imagem que saindo dali, passando por todas as codificações necessárias até chegar na nossa casa. E se a gente fosse abrir, a gente ia longe. Se você pensar que aquele ginásio precisou ser construído, outras mãos que nem talvez nem estejam assistindo o jogo, quem sabe nem estão mais entre nós, se você pegar um estádio que já foi construído há muito tempo, né? Mas que participaram de alguma forma para que aquele evento, que aquela simples partida fosse realizado. Isso é apenas um extrato, um pequeno extrato de como que a nossa sociedade funciona, com cada um exercendo o seu papel, a sua função, aquilo que sabe e aprendeu a fazer para que o jogo aconteça, ou até mesmo para que a vida aconteça. Uns com mais destaque do que os outros, mas todos envolvidos nesta mecânica, sendo útil para que a coisa toda flua como deve ser, para que o jogo aconteça, para que a vida aconteça. Todos nós temos a nossa utilidade na vida cotidiana, em meio à sociedade que nós fazemos parte, em meio ao trabalho que nós estamos, à igreja que nós fazemos parte, em meio à escola que nós estudamos, em meio ao lugar onde nós estamos envolvidos. Onésimo, ainda que a gente não goste muito da ideia, tinha a sua função, a sua parte na sociedade. Quando eu digo não gostamos muito da ideia, é porque eu estou falando especificamente do fato de que Onésimo era um escravo, alguém que pertencia a outro. Era um escravo e pertencia a Filemon, a quem essa carta é escrita. Paulo não deixa muito claro o que ocorreu, a gente até percebe no versículo 18 que a gente leu hoje, que talvez Onésimo tenha gerado um prejuízo para Paulo que vá além do prejuízo só do que ele valia, do valor que ele tinha comercial falando. Mas que talvez ele tenha gerado algum outro tipo de prejuízo, quem sabe roubado, levado a alguma coisa que ele pertencia também. Além de si próprio. Mas o que nós sabemos é que a vida de Onésimo seguiu. E nesse caminho que ele seguiu, ele conheceu o apóstolo Paulo. E como mesmo descreve, o apóstolo Paulo mesmo descreve, ele foi gerado por meio das suas algemas. Gerado no sentido de ter sido regenerado pelo Espírito Santo. De se tornar um novo homem, de nascer de novo, como Jesus
bem advertiu a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Onésimo passou por esse processo. Se transformou num crente, como a gente conhece hoje, ou um cristão, ou um adepto daqueles que seguiam o caminho, como era conhecido o evangelho na época, os evangélicos, no caso, os cristãos. E quis Deus que essa história de transformação, de regeneração, de reviver de Onésimo não parasse por aí. Quis Deus, além de chamar Onésimo, chamar também aquele que era o seu Senhor. Quis Deus que, além de salvar o escravo fugitivo, também fosse resgatado o senhor do escravo fugitivo. E agora, a coisa mais incrível que a gente percebe nessa carta é que essas duas histórias se reencontram novamente. Em algum momento da vida, nós não sabemos qual era a situação de fé de Filemão, se quando Onésimo fugiu ele já era um cristão ou não, talvez não, isso, enfim, aí não há como cravar uma verdade nesse sentido. Mas quis a história que neste momento agora ambos fossem homens regenerados pelo Espírito Santo. Ambos fossem homens nascidos de novo. E o apóstolo Paulo, que mediou esse momento, escreve algo que eu queria destacar, que é o texto nessa carta, que talvez a gente vá trabalhar hoje para encerrar a nossa série, que começa ali no versículo 8, vai até o 12, mas tem uma ênfase forte no 11. Diz assim o apóstolo Paulo: depois de fazer a sua apresentação, saudação na carta, de fazer a ação de graça, né? Ele começa a interceder por Onésimo. E ele começa da seguinte forma: por isso, no versículo 8, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, como apóstolo, pastor de Filemão, poderia exigir dele que ele cumprisse o seu dever como cristão. Mas ele diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. A primeira mensagem que nós ministramos aqui, nós falamos do amor de Cristo. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. A segunda mensagem que nós tratamos aqui foi a respeito de prisioneiros de Cristo. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Preste atenção agora que esse é o versículo que talvez a gente vai dar ênfase agora. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. É interessante o jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz no versículo 11. Porque o nome Onésimo significa útil, proveitoso. Mas veja que a ênfase que ele faz ao dizer que este homem, que era um escravo, que tinha as suas responsabilidades na propriedade de Filemão, antes, quando estava sobre o domínio do seu senhor Filemão, era inútil.
Apesar do seu nome significar útil, proveitoso, ele era alguém inútil. Não é que Onésimo era inútil e o que ele fazia não tinha utilidade alguma. Não é esse tipo de desqualificação que o apóstolo Paulo está fazendo. A questão é que tudo o que o escravo Onésimo produzia ou podia gerar tinha o seu valor terreno. E como tudo que é terreno é passageiro e tem o seu impacto, ainda que seja algo grandioso, fadado ao fim. Eu estava falando hoje, comecei falando sobre esse exemplo do jogo de vôlei, um simples jogo de vôlei, como cada pessoa tem a sua utilidade, cada pessoa tem o seu propósito para que aquele espetáculo aconteça e todos nós possamos curtir aquilo, mas veja que em algum momento esse espetáculo termina e daqui a pouco outro jogo será realizado e talvez a gente venha a se esquecer dessa vitória de hoje para comemorar a vitória de amanhã ou para chorar a derrota de amanhã ou de depois de amanhã, o que não vai acontecer. Se tudo der certo com o Brasil, vamos ter medalha de ouro. Mas quando, quem sabe, o Brasil pegar a medalha de ouro no vôlei feminino, a gente não vai se lembrar tanto do jogo contra a Rússia. E venha se lembrar muito desse jogo que nos deu a medalha de ouro. E que talvez vá perdendo sentido conforme o time vai ganhando e vai tendo outras medalhas. Porque tudo o que nós vivemos nessa terra é passageiro. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado para o cuidado que nós temos que ter com o valor que nós damos às coisas desta terra. Onde nós colocamos, ou o que nós temos colocado como tesouro do nosso coração. O valor que nós temos dado e a utilidade que nós temos dado para algumas coisas. Se você pensar, homens e mulheres deixaram um legado brilhante, legados brilhantes, na verdade. Mas quando Jesus voltar, por exemplo, a descoberta de um medicamento que hoje tem uma relevância incrível para nós. Pense numa doença que... O que seria de nós se esse medicamento não tivesse surgido? O ganho que a humanidade teve com a utilidade que esse medicamento tem, mas que quando Jesus voltar, deixará de ter utilidade, deixará de ser útil, simplesmente porque não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Você não vai precisar mais de anestesia porque na boca para não sentir dor enquanto o dentista faz um tratamento sei lá, de canal, porque não vai haver mais esse assador. Então, a anestesia que faz tão bem, que nos ajuda tanto a suportar a dor, não será mais necessária. Por mais que ela tenha tido utilidade, ela não terá mais a sua utilidade. Se você pensar em direitos civis que foram conquistados e têm a sua relevância nos dias hoje, como, por exemplo, uma conquista que está dentro do contexto que nós estamos vendo aqui, que é o fim da escravidão, por exemplo, que tem a sua relevância, a sua importância, não serão mais necessários, pois toda injustiça cessará. Não haverá mais injustiça quando Jesus voltar. A utilidade de Onésimo, a qual Paulo se refere, a esse que inclusive tinha um nome, Onésimo, que significa útil, mas que era inútil, não é classificada unicamente pelo serviço que ele prestava ao apóstolo Paulo, mas a utilidade que ele tem agora se dá
por conta do seu chamado para a obra de Deus, ao qual o próprio Filemon também foi chamado a executar em sua casa, onde os crentes se reuniam. Lembra no início da carta que nós lemos, quando o apóstolo Paulo deseja a ele, escreve a ele, né? A igreja que está em tua casa. É dessa utilidade que passamos a ter no evangelho que suprime, ou melhor, está acima de todo e qualquer título que possamos ter anteriormente, ou toda e qualquer utilidade mundana, terrena que possamos ter na vida, que possa ter grande valor ou pequeno valor para alguns, que possa ter uma grande relevância ou uma pequena relevância. Talvez se você entrar no hospital, você possa pensar que um médico tenha mais relevância do que qualquer outra função, mas quando nós aplicamos, e nós sabemos que todos que estão lá têm a sua utilidade, mas isso acontece, esse desequilíbrio de valores que se dá para cada função que é exercida. Mas quando nós estamos dentro do Evangelho, e um dos temas que nós falamos nesses dias foi sobre cooperadores de Cristo, que todos nós somos cooperadores. E quando nós nos transformamos em cooperadores de Cristo, quando nascemos de novo, todos nós passamos de um status de inutilidade para o reino de Deus, para um status de utilidade. Não, e nesse status não importa qual a sua qualificação nesta terra, não importa quantos diplomas você tem ou se você não tem nenhum, não importa se você tem muito dinheiro na conta ou não tem nenhum, não importa, como nós falamos durante esses tempos, se a tua igreja está em um ginásio, ou se ela está numa pequena sala, ou se ela está numa casa. Porque não é isso que determina a utilidade, mas é o fato de termos sido regenerados pelo Espírito Santo, de termos sido feitos filhos e filhas de Deus. É isto que nos torna úteis. A afiliação que temos agora, que nos torna iguais perante Deus, que nos torna irmãos e irmãs. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Filemon que você agora o receba não mais como escravo, porque não é o status na sociedade que determina quem ele é ou não é mais para você, Filemon. Não é se ele é o principal jogador do time ou se ele é o que pega a bola que escapa para a arquibancada. Não é se ele é o treinador do time ou se ele é só o auxiliar que anota quem fez o ponto. Não é se ele é o médico do hospital, ou o diretor do hospital, ou o faxineiro do hospital. Não é se ele é o juiz, o promotor, o advogado, ou o réu no fórum. Não é o status do mundo que diz qual é a utilidade que ele tem. Porque dentro do reino, isso tudo é inútil. Dentro do reino, o que te torna útil é se você foi regenerado pelo Espírito Santo. É se você se converteu. É se a conversão, se houve a troca de um coração de pedra para um coração de carne.
se há um processo de santificação, se as atitudes que partem a partir desse start realmente declaram a regeneração que o Espírito Santo fez. Então é um título que A, B ou C pode te dar, mas é o fato do Espírito Santo de Deus habitar em você que te torna agora independente do teu status, da tua funcionalidade, da sua utilidade, que para o reino é toda inútil. Não importa isso, mas importa o que o Espírito Santo tem feito em você. A regeneração, a transformação, como ele tem vivificado a tua vida, transformado as suas atitudes, transformado o seu ser, gerado em você o amor. O amor que o apóstolo Paulo clama para fazer o seu apelo a Filemon. Eu poderia te obrigar, mas eu faço em amor. Porque eu não faço porque sou teu apóstolo, porque eu sou teu pastor, mas eu faço porque eu sou o seu irmão, como o apóstolo Paulo diz. Recebe-o como irmão, assim como você me recebe. Não porque eu sou apóstolo, não porque eu sou Paulo, o sábio ou qualquer outro tipo de coisa. Pelo contrário, ele se apresenta como o velho, o prisioneiro, mas o útil irmão Paulo no reino de Deus. Quando nós somos atraídos por Deus, feitos cooperadores, companheiros de luta, como o apóstolo Paulo se refere a Arquipo, nos tornamos úteis no reino de Deus. Ativos. E nesse reino não há gregos, não há romanos. Como o próprio apóstolo Paulo diz, todos os seus títulos não são nada. A todos os que ele poderia recorrer, não são nada perto do Evangelho de Deus. Até em Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar de algumas questões muito interessantes, mas eu queria pegar esse versículo para a gente tentar trazer um pouco de clareza nisso que eu estou dizendo. Em Romanos 3, ele vai tratar muito sobre essa questão de algumas objeções que surgem principalmente por conta da graça e da lei. Mas eu quero frisar alguns versículos. No versículo 9, ele diz assim o seguinte, depois de fazer toda uma explicação, ele diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando, tem vantagem de ser judeu, de ter recebido a circuncisão, de fazer parte dessa tradição? Ele vai dizer, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos inúteis. Isso não é que eu estou lendo, não, isso é o que eu estou dizendo. Não está escrito isso, está dizendo todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem possa clamar e dizer, eu sou útil. Eu tenho utilidades. Olha o que ele vai dizer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 21. Vou pular uns versículos para andar um pouco. 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção no fato de que todos pecaram. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Até que o Senhor tenha transformado a nossa vida. Todos estamos nesse status de inutilidade. Mas quando nós vemos que o apóstolo Paulo diz, esse homem que era inútil para você, e ele era um escravo dele, produzia, trabalhava, fazia as coisas que tinha que fazer para ele, exercia sua função provavelmente lá. Ele diz agora ele é útil. E não é útil só para você. Ele é útil para mim também. Porque ele é útil agora no Evangelho. Ele é útil agora no trabalho árduo que nós temos de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de trazer a todos aqueles que o Senhor chamou a palavra de redenção, a palavra de esperança. É como se Deus despertasse o nosso propósito. O propósito da nossa existência. Que muitos tentam determinar como um marco da nossa vida profissional, de conquista ou de algo desse tipo. Mas não há propósito maior do que quando nos tornamos úteis nas mãos de Deus. Quando Ele nos desperta para essa utilidade. Quando Ele nos chama. Quando Ele nos convoca e nos capacita para tal. Ele diz para Filemão, o apóstolo Paulo, no versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Por uma providência divina, quis Deus separar vocês dois por um tempo. Mas olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer agora.
Agora que eu lhe devolvo o seu escravo. Eu lhe devolvo a fim de que o recebas para sempre. É óbvio que ninguém vive para sempre. Então como é que ele está dizendo que agora não está aí, eternamente agora ele é teu? Não, porque a sequência do versículo traz a clareza. Não, no versículo 16, como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Esse homem que tem o nome como útil, agora se tornou verdadeiramente útil, Filemão. Agora o seu nome tem sentido. Agora ele realmente é proveitoso. Muito mais do que era quando era escravo. Muito mais do que era quando podia te servir, colocando a tua mesa, ou trabalhando no campo, ou fazendo qualquer tipo de trabalho manual que pudesse te trazer riqueza e gerar algum benefício. Muito mais do que isso, Filemão. Agora você recebe para sempre, porque um dia há de acontecer que você e ele morrerão, como morreram. Mas esse não será mais o fim. Esse não é o fim da vida de vocês. É só o início de uma vida eterna, na qual vocês não serão mais senhores e escravos de ninguém. Não serão mais judeus ou gentios. Não serão mais ricos ou pobres. Não serão mais brancos ou negros, asiáticos, europeus, latino-americanos. Não, serão caríssimos irmãos. É assim que o Evangelho trabalha conosco. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma comunidade de irmãos e irmãs, homens e mulheres, que têm as suas utilidades terrenas, que têm as suas capacidades intelectuais e capacidades técnicas, e enfim, capacidades profissionais, capacidades que você pode, que variam de N formas. Mas enquanto parte dessa família, nós temos algo que nos une e nos faz únicos, que é a nossa irmandade. Que é o que nos torna irmãos e irmãs de Cristo, filhos do mesmo Deus, participantes da mesma família. Eu e você, independente do que eu faço e do que você faz, há algo que é maior. E como bons irmãos, nós nos recebemos uns aos outros, não como menor ou maior, mas como irmãos iguais. Iguais na fé, iguais no Espírito, pois há um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, o nosso Jesus Cristo, que nos une e nos dá utilidade em seu reino, exercendo, até mesmo podemos, até quando nós pensamos em ministérios, em funções, em corpo de Cristo, uns como mãos, outros como nariz, outros como olhos, mas todos participantes de um só corpo.
a unidade em Cristo Jesus. Onésimo, o escravo inútil, não pela sua fuga e não pela sua desobediência, e não pelo dano que pode ter causado a Filemão. Porque o apóstolo Paulo está falando da inutilidade que ele tinha e que nós tínhamos até o dia em que o Senhor Jesus Cristo nos vivificou. Até o dia em que ele soprou nas nossas narinas o seu Santo Espírito. E nós somos vivificados. E passamos a compreender quem ele é. O seu papel na cruz do Calvário. O nosso papel enquanto pecadores. A nossa desobediência. O nosso status de filhos e filhas da ira. Rebeldes que éramos. Inúteis. Mas que agora, pelo sacrifício de Cristo, como nós vemos aí em Romanos, fomos justificados, trazidos para esta família. E temos agora utilidade, temos agora serventia, temos agora propósito da nossa existência. Que nesta noite o Senhor possa despertar no teu coração. Despertar na tua mente a utilidade que você tem no reino de Cristo Jesus. Ele te despertou para algo, te chamou para algo, te convocou para algo, que começa por fazer parte dessa família. E nesta família, todos são úteis. Todos têm um propósito. Todos são capacitados para algo. Todos, como prisioneiros de Cristo, revestidos do seu amor, capacitados por Ele, se transformam em cooperadores e intercedem um pelos outros, porque todos são úteis nas mãos de Deus. Que essa verdade possa transformar a tua vida e despertar o seu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para te encerrar. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti em oração, mais uma vez. Diante dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos traz de esperança e certeza de que aqueles que o Senhor tem chamado, capacitado para uma obra maravilhosa. É o Senhor que nos capacita, porque o Senhor nos dá sentido. Sentido de utilidade, de serviço. Como nós bem falamos na semana passada, até mesmo em coisas que parecem tão pequenas e sutis, mas que têm uma importância, como o chamado que o Senhor nos tem à oração, à intercessão pelos santos. A oração pelos outros. A amar, a interceder, a se colocar à disposição do próximo. Oh Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor muda a nossa vida por completo e o nosso status de inutilidade para seres úteis no teu reino. Nos dando vida, gerando em nós vida, como o Senhor gerou
em Onésimo, como o Senhor fez, como o apóstolo Paulo descreve, gerado entre as algemas, aquele que era inútil se transformou em útil. Assim o Senhor tem feito conosco. E nós te louvamos e te exaltamos. Desperta os corações, desperta, Senhor, as mentes. Desperta os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai amado, para aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma ótima quarta-feira, restinho aí de noite. Aproveitem, fiquem com Deus. Uma semana abençoada. E domingo a gente se vê às 10 horas da manhã, tá bom? Com o nosso estudo bíblico. Estamos seguindo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.